Fala pessoal do Jonathan Manfi UFC, vamos falar um pouco sobre Carlos Vinícius na seleção brasileira. Deve ser convocado, o Ancelotti deve o levar ou não deve? Antes disso, deixa o like aí, te inscreve no canal, compartilha com algum amigo. Pessoal, Carlos Vinícius tem se destacado no Grêmio pelo número de gols. Um jogador que realmente a bola bate nele, entra, ele cabeceia bem, cobra pênaltis muito bem. Então começou a se criar um alvoroço dele como camisa 9 da seleção brasileira, porque estamos hoje em fevereiro, nós sabemos que temos uma competição maravilhosa que é a Copa do Mundo ali junho e julho, né? Uma Copa do Mundo um pouco diferente, porque vão ter mais seleções do que o habitual. Um jogador que se espera muito, o Carlos Vinícius, e tem entregado muito. Só que tem uma coisa que as pessoas não se deram conta. Todo mundo olha os números do Carlos Vinícius e diz, ele não era goleador, ele nem tem tanto gol assim. Por quê? Por causa que a minutagem do Carlos Vinícius em campo sempre foi pequena, porque ele era reserva em outros clubes. Então ele é um jogador que tem muitos gols na carreira para o tempo que ele ficava dentro de campo. Hoje ele é titular e ele consegue comprovar com gols. O grande problema para o Carlos Vinícius é a concorrência. Por quê? Porque nós temos nessa lista de concorrentes, vamos lá, Caio Jorge, vem fazendo a segunda temporada maravilhosa pelo Cruzeiro, amontoa gols, é muito rápido. E o Caio Jorge tem um diferencial comparado ao Carlos Vinícius, a velocidade. O Caio Jorge é muito rápido, só que o Caio Jorge ele não tem a característica do Carlos, que é se posicionar bem dentro da área. O Caio Jorge ele é mais livre, ele flutua mais, né? Outra concorrência é o João Pedro, jogador do Chelsea. O João Pedro é uma opção também muito interessante, tem feito gols, tem sido decisivo em muitas partidas e está jogando na Europa, né? Outra opção seria o Pedro, que não vive um momento maravilhoso, esse ano ainda não desabrochou fazer gols, mas a gente sabe que há 4, 5 anos tem sido o melhor centroavante do país. Então essas são as concorrências principal para o Carlos Vinícius superar, para ele ter uma possibilidade. Ninguém está falando para ele ser titular, ninguém está falando que ele tem que ser o camisa 9 obrigado. Não, seria um 9 para talvez ser reserva, né? Ou para ser o substituto de alguém. Então começa a se pipocar uma oportunidade para ele. O Ancelotti está de olho, o Ancelotti está no Brasil, o Ancelotti vem vendo os jogos e pode sim ele ter uma oportunidade. O que pesa para mim em favor do Carlos Vinícius? Que ele é muito profissional. É um cara que não bebe, um cara que não sai na noite, né, por causa da conduta da fé dele. Então isso já dá para ele um diferencial, um cara que sabe o que quer. Você já notou que todo gol que o Carlos Vinícius faz, ele comemora com todo o coração, com todo o ânimo, com todo o amor. Isso é legal, você vê nele felicidade. E isso transparece dentro de campo. Agora, ponto negativo que eu preciso fazer essa ressalta, eu estou aqui para analisar. O Carlos Vinícius tem muita dificuldade jogando bola, se vocês me entendem. Ele não consegue driblar. Ele tem dificuldade, às vezes já tem alguns domínios fáceis, mas ele é um fazedor de gols. O Cano viveu isso um tempo atrás no Brasil. E o Carlos Vinícius, o que ele tem de bom é a sua estatura, né? E também não é um jogador lento, uma estatura boa, mas ele tem dificuldade com parede. Quando ele joga com alguém extremamente colado dele, ele tem dificuldade, como foi com o Mercado. E a partir de então, você pode ter certeza, o Brasil já reconheceu ele. Todo jogo vai ter alguém no cangote do Carlos Vinícius e isso vai começar a dificultar para ele. Ontem o Botafogo jogou muito exposto, muito aberto, tanto que o jogo foi 5-3, uma muvuca de gols, e nem sempre vai ser assim. Carlos Vinícius tem mais 2, 3 meses aí para continuar empilhando gols, para quem sabe ter uma oportunidade com o Ancelotti e quem sabe realizar o sonho máximo da sua vida, que é vestir a amarelinha. Imagina, seria o único gaúcho no momento, né? Gaúcho que eu digo que joga no futebol gaúcho, que tem a oportunidade de ir para a Copa do Mundo, né? Há pouco tempo o Vitão também, a gente imaginava que ia, mas o Vitão já se despediu do Internacional, né? E claro, estou falando de Brasil, porque para a seleção da Colômbia a gente sabe que o Carboneiro provavelmente vai, que o Borré deve ser convocado, né? Eu não me lembro de todos os jogadores, mas com certeza esses aí vão ser convocados ou lembrados. E o que você acha? Acha que o Carlos Vinícius merece uma oportunidade? Deve fardar e vestir a amarelinha ou ainda está muito longe disso porque ele não é um driblador, não é um jogador que tem tanta facilidade com a bola? Ele realmente tem características do Jardel, mas pessoal, eu vi o Jardel jogar. Muitos de vocês são muito jovens e não viram. Ele não amarra a chuteira do Jardel. O Jardel era muito gol. E era em tudo que é tipo de jogo. Você tem dúvida disso? Pesquisa aí, Jardel faz 7 gols em um jogo em 45 minutos. Em 45 minutos o Jardel fez 7 gols. O Jardel era outra turma. Era de outro povo. O Jardel só não era da seleção brasileira porque naquela época, vocês sabem, né? Não preciso falar quem eram os centroavantes. E aí as oportunidades realmente não abriam para o Jardel. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você acha. Vai ou não vai ser convocado? Um abraço!